programa Documentos da Amazônia desta semana vai mostrar para você a história do Museu Amazônico, museu da Universidade Federal do Amazonas, e que tem um aspecto interdisciplinar. Museologia, fotografias, exposições, arqueologia, enfim, é uma viagem na museologia. O museu, de certa forma, ele é um espaço aberto como um livro. A leitura do livro é a leitura do museu. O programa Documentos da Amazônia apresenta para você a história do Museu Amazônico, Museu da Universidade Federal do Amazonas. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. O Museu Amazônico foi criado em 1989. O Museu Amazônico nasceu de uma iniciativa do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas, que pretendia criar um espaço de preservação da memória e preservação dos acervos documentais que antes já existiam, com o nome de CDAM. Neste ano de 2009, em dezembro, o museu vai estar fazendo 20 anos. Durante esses 20 anos, muitas coisas aconteceram nessa instituição. O Museu Amazônico, ele é uma instituição ligada à Universidade Federal do Amazonas. Ele é um órgão suplementar da Universidade Federal do Amazonas. A sua função é auxiliar na pesquisa, no ensino e na extensão, em diálogo permanente com as outras instituições ligadas à Universidade Federal do Amazonas, no sentido de articular essas unidades em torno da defesa, da preservação da memória, que possibilitam a construção das identidades amazônicas. Ao mesmo tempo, o Museu Amazônico tem por objetivo a preservação das culturas amazônicas. Cultura, sim, no plural, porque a Amazônia é formada por diversas culturas, sejam as culturas indígenas, que têm a sua diversidade interna nas várias e diversas etnias e troncos linguísticos que aqui habitam essa região há mais de 10 mil anos, seja nos migrantes que aqui chegaram em séculos diversos, migrantes judeus, árabes, indianos, japoneses, europeus de várias nacionalidades, enfim, as culturas amazônicas foram produzidas por esse conjunto de pessoas, conjunto de nações, conjunto de heranças culturais diversas. Então, o Museu Amazônico se propõe a estudar o efeito dessas culturas na construção da identidade amazônica. Para tanto, ele foi criado em 89 para preservação, para continuação do acervo que havia se constituído com o antigo CDAM, que era um conselho, que era um órgão, uma comissão de documentação da Amazônia. Esse acervo é constituído hoje de uma diversidade enorme de documentos. Esses documentos, inicialmente, eram documentos sobre a história colonial da Amazônia, que ao longo do tempo foram se diversificando. Temos também a oportunidade de ter uma divisão em que há uma preocupação de intercâmbios com pesquisadores de fora do país. Esses pesquisadores, eles constantemente têm demandado participar dos nossos programas, de nossas pesquisas. Isso é de um valor imenso. Mas o Museu Amazônico foi pensado inicialmente em 3 pilares: a arqueologia, a história e a antropologia. Por quê? Porque as culturas, elas são produto da relação humana com o meio ambiente. As culturas, elas podem ser interpretadas de diversas formas. Várias áreas do conhecimento podem dar a sua contribuição para a compreensão desse universo cultural.
Então, do ponto de vista da história, nós temos a referência do tempo para dimensionar essa cultura. Do ponto de vista da arqueologia, nós temos a dimensão dos vestígios de populações, de vidas, de sociedades que não mais existem e que são pré-históricas, antes da escrita. E, do ponto de vista da antropologia, evidentemente, é essa dimensão espacial e mais aprofundada das cosmologias, das formas de pensar, dos hábitos, rituais, etc. Fora dos muros da universidade. E a exposição da imigração japonesa é um dos exemplos onde pudemos mostrar que não é só possível conhecer o que já está feito, mas produzir novas pesquisas, inclusive premiando pesquisador de monografia na área. É importante, portanto, estarmos sempre atentos a demandas que venham da comunidade. Nesse sentido, o antropólogo é importante também aqui no museu para poder apoiar as políticas que favoreçam as várias culturas que constituem e que fazem parte da Amazônia a estarem aqui, não só, como eu falei, nos seus artefatos, mas nas suas narrativas, nas suas interpretações, nos seus conhecimentos, e com isso a pós-graduação em antropologia tem apoiado, trazendo também seus sujeitos para dentro do museu. Houve uma ampliação na nossa gestão das divisões de conhecimento dentro do museu. O museu é formado por uma diretoria geral e por suas divisões, além de biblioteca, além de comitê científico, laboratórios, curso de pós-graduação. Hoje nós temos 6 divisões. A divisão de pesquisa e documentação histórica, que é uma divisão que foi criada na primeira versão do museu em 89, assim como a divisão de arqueologia e a divisão de antropologia. Foram somadas a essas a divisão de difusão cultural, a divisão de museologia e a divisão de paleontologia. Isso representa essa diversidade de saberes e, ao mesmo tempo, esta possibilidade de conexão de saberes no sentido de enriquecer mais o conhecimento sobre as culturas amazônicas. Perfeito. A divisão de pesquisa e documentação histórica, ela elabora projetos, organiza, junto com a divisão de museologia, exposições, apoia e dá acessibilidade ao seu centro de documentação, que a ela está vinculado. Esse centro de documentação tem um universo documental amplo, com documentos dos séculos XVI, XVII, XVIII, sobre a Amazônia, XIX, com documentos da grande empresa J.G. Araújo, que vocês vão conhecer em minúcias depois. A divisão de arqueologia já contribuiu muito aqui com o conhecimento arqueológico da nossa região. Sabemos que podemos ter um nível de qualidade tão bom quanto os que produzem aí fora, e com muito mais talento, se me permite, porque temos poucas condições que os pesquisadores de fora muitas vezes têm oportunidades que nós não temos, mas conseguimos produzir com muito mais criatividade. O Museu Amazônico tem uma importância ímpar nas pesquisas históricas e antropológicas da Amazônia.